Bom, bom dia a todos e a todas. Uma alegria recebê-los aqui na sede do CEPAM. Cumprimento a senhora Maria Estela Reis, diretora de formação profissional da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, que veio de Brasília prestigiar esse evento. Muito nos honra, viu, Maria Estela, com sua presença aqui. Transmita ao presidente o nosso cumprimento, tá? Cumprimento todos os vereadores aqui presentes, secretários municipais, diretores, gestores públicos em geral. Uma alegria realmente tê-los aqui conosco nesse tema tão importante na questão da gestão pública dos municípios. Tá? Cumprimento também o Ângelo Melli aqui, nosso superintendente. Cumprimento a Marli Leite, representando a coordenadora Roseli Minas, da Escola CEPAM, que nesse momento está afastada por motivo de saúde e grande incentivadora desse encontro. Tá? Em seu nome, cumprimento todos os funcionários do CEPAM. Queria fazer algumas reflexões com vocês, antes da gente entrar numa exposição aí, para a gente poder estar focando alguns aspectos. Bom, os municípios do estado de São Paulo estão passando por um período de grande transformação econômica e social. Vários empreendimentos industriais, comerciais e serviços estão se instalando em vários municípios no estado de São Paulo, impactando o desenvolvimento econômico regional e local. Além disso, constata-se um amplo processo de descentralização na implementação de políticas públicas, com as administrações municipais assumindo papel de colaboração com os outros entes federados, quer seja o Estado e a União, e tendo atuação preponderante na execução de serviços públicos à população. Se, de um lado, o processo de desenvolvimento econômico induz o crescimento das cidades e proporciona melhor disponibilidade de bens e serviços à sua população, de outro, pode gerar o processo de urbanização de forma desordenada, com impacto negativo na qualidade de vida da população. Em face da importância de dispensar o desenvolvimento local, o impacto no processo de urbanização e nas vidas das pessoas, as administrações municipais necessitam implementar ações estratégicas e melhorar a sua organização, adotando-se novas e inovadoras metodologias de gestão para poder responder aos desafios que essa realidade, cada vez mais complexa, traz para os gestores municipais. Certamente, pensar o futuro e implementar antecipadamente as ações necessárias para que este se concretize é uma tarefa que exige conhecimento da realidade atual, estabelecer cenários para o desenvolvimento local, analisar as externalidades positivas ou negativas que podem influir sobre o desenvolvimento e a qualidade de vida da população. Assim, para enfrentar esses desafios, o gestor municipal, tanto do Estado, quanto da União, quanto dos municípios, necessita contar com servidores capacitados. E é nesse sentido que se constata a importância das escolas de governo em prover capacitação por diferentes meios aos recursos humanos para a realização das diferentes tarefas requeridas, como resposta aos problemas cada vez mais, muito mais complexos que hoje enfrentamos. Então, eu queria passar para vocês os dados que nós colhemos aí de uma pesquisa que nós fizemos, coordenado pela Maria do Carmo e também da Silvia Mauro, a gente passar alguns dados para vocês. Aqui está o objetivo do encontro, não é? Se pudesse desligar aqui, talvez isso ajudaria. E acender aqui, né, Mauri? Bom, eu aproveito a oportunidade também para cumprimentar o Zé Mário Brasiliense Carneiro, da Escola Oficina Municipal, viu, Zé Mário? Obrigado pela presença, viu? O objetivo do encontro é compartilhar experiência, articular a rede de escolas de governo de São Paulo, ressaltar a importância estratégica das escolas de governo dentro da gestão pública.
Esse encontro é um encontro importante, porque há uns 3, 4 anos a gente já vem estudando essa realização, desde a participação tanto da Roseli, quanto na época da Zenade também, em Brasília, a convite da INAP, lá quando nós tivemos, no sentido de articular essas escolas de governo dentro do Estado de São Paulo. E com esse objetivo a gente vai estar realizando esse primeiro encontro aqui hoje. Então, nós fizemos o ano passado, a Maria do Carmo, juntamente com a Silvia Mauro, que coordenaram, uma pesquisa junto aos 645 municípios, dos quais essa pesquisa nós obtivemos aí 57% das respostas. Era um questionário extremamente longo com relação a isso, e aí o objetivo o que era? Retratar a gestão municipal no início do mandato, segundo a visão e percepção dos prefeitos. Então, depois que ele assumiu, qual é a percepção dele depois de 6 meses, junto à administração pública. E a estrutura e conteúdo dessa pesquisa se baseou em informações pessoais, compromisso antes de eleito, dificuldade após 6 meses de eleito e prioridades e focos de atuação, condições existentes e parcerias. Tá? E aí, só 2 dados que é importante que vocês... A gente não colocou dificuldade, mas só para vocês comparar. Os compromissos antes da eleição, quais eram os compromissos que ele tinha naquela oportunidade? 92% dos prefeitos que responderam indicaram como a saúde a prioridade de governo dele. Na educação, 53%, habitação, 40%, e 33% focava a questão do trabalho, indústria e serviços. Após ele assumir, 6 meses depois, enfrentando as dificuldades que ele tinha, muitas vezes a percepção dele é uma, quando entra na prefeitura, na administração pública é outra, ele passa a enxergar a realidade do município. Muitas vezes o prefeito não tem ideia do que ele vai enfrentar pela frente, né? E aí, a prioridade dele, depois de 6 meses, a saúde, novamente, focou a saúde em primeiro lugar, educação, 74%, até porque saúde e educação são as duas áreas que a gente tem obrigações legais, inclusive, de cumprir sobre isso, né? Na habitação, 47%, que é em terceiro, e passa a ser em quarto lugar, com 38%, administração e gestão pública, onde ele enxerga nisso que há necessidade de melhorar a sua gestão, para conseguir atingir os objetivos que eles precisam. Então, isso... E aí, nós temos que compromissos na administração / gestão pública, o cenário que nós vislumbramos antes, os compromissos, a gestão pública estava em 7º lugar, apenas com 9%. Depois, estabelecida a sua gestão, ele passa a ser em 4º lugar, com 38%. Dentro da gestão pública, da administração, os focos de atuação dos prefeitos são, naqueles 38% que foi apontado, 58% eles verificaram que há necessidade de captação de recursos. Como o município, a gestão dele não tem recursos, não sobra recursos para o município, o Estado de São Paulo, 70% dos municípios é até 30 mil habitantes, né? Então, até 30 mil habitantes, nós temos aproximadamente 521 municípios no Estado de São Paulo. Até 20 mil habitantes, nós temos aí 60%. São 456 municípios. São 58% dos municípios de captação, governo federal, estadual, outras instituições, onde eles iriam buscar esses recursos. 56% planejamento e ampliação das receitas municipais, ou seja, ele está buscando recursos fora e, ao mesmo tempo, ele está querendo ampliar as receitas municipais internamente. Como ele fazer isso? E também 50% identificar capacitação dos servidores. Não só na capacitação dos servidores, vocês verificam que há uma necessidade de capacitá-lo, mas para atingir tanto o primeiro quanto o segundo, lá, captação de recursos e planejamento, você precisa de capacitação dessas pessoas também. Não adianta você querer buscar os recursos se as pessoas não sabem como chegar a isso. Então, você precisa... Quem vai fazer isso? São as escolas de governo.
Essa visão estratégica a escola de governo precisa ter dentro do contexto da administração. Ela não pode ficar no âmbito de uma secretaria, tem que ficar junto ao prefeito, a administração máxima, para que ela possa estar interagindo com todas as outras secretarias, não concorrendo, mas suportando e dando suporte e tendo essa visibilidade, no sentido de você implementar essas políticas. Bom, desafios e prioridade e realidade do papel das escolas. Gestão com pessoas, né, que eu acho que isso é enfatizando. Tanto é que a Marli enfatiza, não é gestão de pessoas, mas é com as pessoas. Nível estratégico, pensar o desenvolvimento local, atender às necessidades dos cidadãos, melhorar o serviço público, inovação, gestão por competência, meritocracia, a implantação dessas ações, né? Desestímulo, estimular isso, diferentes gerações, como você integra tudo isso. Nível de escolaridade, despreparo e capacitar. Então, por aí você vê que tem uns grandes desafios que vocês têm pela frente aí, todos os gestores públicos que estão relacionados às escolas de governo. Desafio da gestão pública. Qual que é o objetivo fundamental da administração? A melhoria do serviço público prestado aos cidadãos. E, para isso, você tem que realizar uma gestão voltada às demandas da sociedade. Está em sintonia com relação a isso. O que está acontecendo? Realizar a gestão com pessoas capacitadas e motivadas. Realizar uma gestão em sintonia com as ações estratégicas. Quais são as ações estratégicas que os municípios têm tá pensando com relação a isso e o que a escola poderia fazer para atingir esses objetivos? Então, a gente precisa estar trabalhando esses componentes para atingir o objetivo comum, que é o prestar o serviço melhor ao cidadão. Qual é o papel das escolas de governo nesse cenário? Papel estratégico e desafiador, responder às demandas da administração pública e ser o radar para desenvolver competências para influenciar os dirigentes na construção de uma política pública de gestão. Bom, só para a gente ter uma escola de governo. Aqui nós fizemos um levantamento, a escola CEPAM. Então, nas regiões que nós temos aqui no estado de São Paulo, nós temos 27 escolas de governo, das quais 21 vinculadas às administrações municipais e 6 vinculadas às câmaras municipais. Então, dos 645, nós temos 21. Com municípios, só 20. Então, é muito pouco. Se você colocar aí, não chega a 5%. Aí, como é que estão os mapas, né? Nós temos aí esses meio verde claro, um verdinho meio amarelo, os municípios com escola de governo no estado de São Paulo, os municípios o azul é com unidade de treinamento, onde temos unidade de treinamento, e municípios com escola de gestão e municípios que não têm, que nós não obtivemos. O importante, muitas vezes, como a gente, no estado de São Paulo e no Brasil, nós temos muitos municípios pequenos, nós temos aqui em São Paulo 50% quase dos municípios até 12 mil habitantes, 48%, até 12 mil. Então, necessariamente, você não precisa ter uma escola de governo, mas você precisa ter alguém pensando estrategicamente sobre isso. Como resolver isso? Porque cada secretaria, e a gente sabe disso, tem secretarias que têm poucas pessoas. E aquele é a pessoa que faz tudo. Está sempre ocupado, ele corre daqui, faz a parte ambiental, faz isso. Mas precisa ter alguém descolado disso. Porque não é essa pessoa que vai pensar, porque ele está querendo resolver o problema do dia a dia. Então, nós precisamos ter pessoas que possam estar na parte estratégica, junto à administração municipal, pensando estrategicamente. Como é que eu vou atingir esses objetivos? Como é que eu vou ajudar essas pessoas? Bom, eu queria só enfatizar o seguinte, terminamos agora um trabalho junto com a Fundap sobre o Prêmio Mário Covas, e no segundo semestre nós vamos realizar também o Prêmio Chopin Tavares de Lima aqui no CEPAM, que são as experiências junto às prefeituras e administrações municipais. Eu sugiro a vocês que tomar conhecimento dessas experiências, são experiências importantes, que possa estar ajudando vocês na administração pública. Eu fui, juntamente com o Ângelo, outras pessoas aqui no CEPAM e outros convidados, da comissão julgadora. E são experiências riquíssimas,
que vocês poderiam estar aproveitando nos seus municípios, aplicando isso. Nessa parte de capacitação de recursos, da parte de convênios, nós tivemos uma experiência de Torrinha que nós achamos simples, mas extremamente eficaz na sua objetividade, na sua captação de recurso, que você possa estar trazendo. Então, é extremamente que não envolve recurso. Você tem outras experiências também que poderiam estar aplicando, é o caso de São José dos Campos, tem várias experiências, nós recebemos uma centena de experiências que vocês poderiam estar tomando conhecimento e aplicando nos seus municípios. Eu queria agradecer a vocês e estamos à disposição, qualquer parceria aí, tá? E um abraço a todos. Nós agradecemos ao senhor Silvio Aleixo e anunciamos a palavra da senhora Maria Estela Reis. Bom dia a todas e todos. Gostaria de agradecer ao convite à ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, para participar da abertura e poder vir prestigiar esse encontro, né, primeiro encontro paulista de escolas de governo municipais. Agradeço na figura do Dr. Silvio Aleixo ao convite e cumprimento na figura dele a todos que estão aqui presentes, dirigentes, técnicos, gestores de unidades vocacionadas à capacitação de servidores públicos, todos em prol do desenvolvimento profissional. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de manifestar aqui o meu profundo respeito ao CEPAM, essa instituição tão importante, que tem um reconhecimento nacional aqui no governo do Estado de São Paulo, pelo seu histórico, pelo seu conhecimento acumulado, pela sua relevância, que se faz presente ainda hoje, e pelo seu grande potencial de prestação de serviços. Então, eu admiro muito essa instituição e torço pelo seu fortalecimento. Eu gostaria também de saudar, né, parabenizar pela iniciativa da realização desse encontro, manifestar também a nossa satisfação como Escola Nacional de Administração de ver, né, essa iniciativa e o nosso apoio para que esse seja um evento que represente só o marco de estruturação, de fortalecimento de laços entre essas instituições, né, vocacionadas à capacitação de serviços públicos em São Paulo. E com isso que se abra uma imensa possibilidade de articulação e de sinergia, né, em prol do desenvolvimento profissional e da qualificação dos quadros das administrações públicas. Eu vim também aqui fortalecer, né, estreitar os laços desta rede que se institui aqui com a Rede Nacional de Escolas de Governo, que foi criada por iniciativa da ENAP em 2003, né, e que hoje tem 203 escolas, instituições de ensino, unidades de recursos humanos, que fizeram a sua adesão. São 203 instituições. Nós realizamos 9 encontros nacionais. Nesses encontros, a participação das escolas nacionais, do território nacional, tem sido cada vez maior. Nosso último encontro foi em 2012, contando com a participação de 149 escolas, né, instituições,
E temos o encontro nacional, 10º encontro nacional, que vai acontecer agora em agosto, nos dias 12 e 13 de agosto, na ENAP. Todas as instituições que aderiram à rede receberão a informação, mas vai ficar no nosso site, e existe a possibilidade de receber novas adesões, para que a gente possa ampliar, né, aquilo que o Dr. Sérgio chamou de radar, né? A gente possa ampliar essa capacidade do nosso radar de perceber as necessidades das nossas populações, perceber as necessidades das administrações públicas para enfrentar os desafios do nosso contexto bastante complexo, de aumento de demandas, aumento por qualidade, né, de demandas de qualidade de serviços públicos, e nós estamos definitivamente agora num momento, num ciclo de melhoria, de busca de melhoria de serviços públicos. Esse agora é o grande mote, é o grande desafio, né? De alguma forma, a inclusão social está sendo enfrentada, mas sem a prestação de serviços públicos adequados, a gente não consegue atingir o nível de desenvolvimento e de qualidade de vida que é objetivo das nossas administrações, dos nossos governos, do país inteiro, alcançar. Eu gostaria também de falar que do papel dos municípios, né, considerando, de um ponto de vista do governo central, né, que é onde eu me localizo, apesar de eu ser quadro do governo do Estado de São Paulo, né, eu sou servidora da Fundap e há 7 anos trabalho no governo federal, na ENAP. Do ponto de vista da administração central, nós temos o papel dos municípios, o engajamento dos municípios na implementação das políticas públicas nacionais é decisivo para que elas alcancem os seus objetivos. Então, cada vez mais essa preocupação de articular, desenvolver estratégias que envolvam os servidores públicos municipais, estaduais, nos esforços de implementação de política, de desenvolvimento de estratégias que possam chegar à população, né, em todos os setores sociais, infraestrutura, é decisivo, é fundamental. O papel dos municípios para a implementação dos programas do PAC, por exemplo, é fundamental. O recurso público ele não será utilizado se os municípios não apresentarem projetos, não fazerem o seu planejamento, seus planos diretores, os seus planos de mobilidade, que é uma questão tão fundamental hoje, né? Pensar no saneamento, a questão social, a questão dos operadores, dos trabalhadores do SUAS, que estão espalhados aí, tem uma estrutura, um sistema verticalizado, né? Sem o trabalho, a qualidade do trabalho, a capacidade de governo dos municípios, essas políticas nacionais, elas estão fadadas ao fracasso, né? Então, uma grande preocupação nossa, quando a gente institui uma rede nacional de escolas de governo, uma das grandes preocupações é essa, né? Um desafio grande é essa questão da atuação de âmbito federativo, no contexto das políticas públicas intersetoriais, que pedem cada vez mais arranjos, mecanismos inovadores de coordenação e de gestão. Então, uma rede nacional e uma rede associada, né, com uma rede paulista de escolas de governo, o Estado de São Paulo tem um papel tão preponderante dentro do nosso território, é um recurso estratégico, é um ativo dos mais valiosos. Por isso, estou aqui, né? Por isso, eu representando a ENAP, né? Espero que representando também uma vontade
do governo, da gente fazer mais articulação para a gente conseguir essa sinergia, né, favorável às políticas. E o papel das escolas de governo, ele é fundamental, a capacitação para a formação de pessoas é o grande diferencial, né? Uma equipe faz uma grande diferença, a qualidade de uma equipe faz uma grande diferença para o sucesso ou não de um projeto, né? Independente dos mecanismos e dos processos que foram estabelecidos. Se a gente tem equipe capaz de pensar, capaz de identificar problemas, encontrar caminhos críticos de solução, a gente tem mais de 50% dos problemas, né, resolvidos. E é engraçado que a gestão é tão importante, tão fundamental. A capacidade de gestão, ela é definidora do sucesso ou do fracasso, e ela nunca entra como uma agenda de governo, né? Ela nunca entra como uma prioridade. Você não vê nenhum candidato colocar a gestão como uma prioridade. Mas aí depois que ele entra ele dá de cara, né, com a complexidade da máquina, e ele vê que se ele não resolver as questões de gestão, se a gestão não funcionar, ele não vai fazer nada mais, né? Então, nós, escolas de governo, a gente tem que estar sempre fazendo reflexão sobre gestão, sobre a importância da gestão, fazer seminários, fazer conexões internacionais, nos unirmos, né? Uma boa forma de animar uma rede, promover encontros, né? Trocar experiências e sempre bater nessa tecla. A gestão é prioridade. A gestão dela depende toda a capacidade de governo. A gestão é capacidade de governo. E eu fui formada num ambiente em que essa era a máxima, né, lá na Fundap. Então, aliás, tenho muito orgulho também de ser quadro da Fundap, mais uma instituição irmã do CEPAM. Enfim, queria só dizer para vocês, trazer um pouco da reflexão que foi feita no último Encontro Nacional de Escolas de Governo, que aconteceu em Brasília, em que houve várias oficinas, e as escolas foram perguntadas, né, sobre qual a importância de uma rede, né, para que serve uma rede de escolas de governo. Então, vieram várias a gente tabulou aqui, né, os resultados. A importância de um espírito geral, estabelecimento de um espírito geral, sensação de pertencimento de um coletivo e construção coletiva deste coletivo. A possibilidade de compartilhar. Quando a gente está sentado aqui, estão um perto do outro, as pessoas se conhecem e podem compartilhar recursos, conteúdos, um ajudar o outro a resolver problemas, pelo telefone, pelo e-mail. O fato do conhecimento, né, ele torna mais, ele potencializa as relações, né, entre as organizações. Para a expectativa, né, da rede para desenhar e implementar serviços, informações partilhados, né? Vários municípios têm menos de 16 mil habitantes, é isso, né? 12 mil, 50% dos municípios têm menos de 12 mil habitantes. Então, é um terreno muito fértil para compartilhamento, né? Garantir visibilidade, né? A junção, né, a união, ela garante uma visibilidade. A ENAP, só um exemplo para vocês, a ENAP, ela é coordenadora do sistema de escolas de governo da União, né, que tem hoje 16 escolas que aderiram a esse sistema, e nós, juntas, né, essas escolas juntas, nós conseguimos abrir novamente a possibilidade de credenciamento de escolas de governo para oferecer cursos de pós-graduação lato sensu,
E conseguimos também, junto ao CNE, uma mobilização juntas, né? Conseguimos a aprovação de um novo instrumento de avaliação das escolas de governo, que a avaliação essa realizada pelo INEP, né? E um instrumento voltado, adequado às características das escolas de governo. E esse instrumento foi homologado e agora o processo, nós estamos ali ajudando o INEP, discutindo quais são os requisitos, né, o perfil dos avaliadores das escolas de governo. Então, a gente conseguiu criar uma institucionalidade nacional, né, para que a oferta das escolas de governo pós-graduação, lato sensu, seja reconhecida como tal, e não como, que não seja avaliada como uma instituição de ensino superior, né? Então, isso foi algo que decorreu de um esforço de rede, de união, né? Então, essa desenho e implementação de serviços, informações partilhadas, garantia de visibilidade, é um testemunho que eu trago aqui de que isso tem muita força. Ter um espaço de diálogo e de reflexão, desenvolver parcerias e cooperação em diversos âmbitos específicos. E isso, é basicamente isso. E as questões, grandes questões que a gente tem enfrentado ali como coletivo, né, que se aplicam às escolas de governo, são os desafios sobre a definição de modelos jurídicos, legais, de organização das escolas de governo. A gente diz, algumas escolas são escolas propriamente ditas. Por que são escolas propriamente ditas? Porque elas foram constituídas como tal, a legislação que as institui define já como escola de governo, e outras tantas unidades que estão sendo criadas, outros tipos de organização, não são as escolas de governo propriamente ditas, né, mas atuam como tal. Então, a questão dessa definição de modelos jurídicos de organização das escolas de governo é uma questão que toca a várias, né? O papel das escolas nas políticas de pessoal e de profissionalização da função pública, em especial, uma participação das escolas no planejamento, da capacitação, no recrutamento e preparação de servidores, de dirigentes, também preocupação de cargos de direção e assessoramento. Esse é um grande desafio das escolas. Não é fácil, não é sempre, não é tão natural assim que uma escola de governo participe da definição, junto a um órgão central, da definição das grandes linhas de capacitação, que seja realmente um braço direito de um governo. Assim como o doutor Silvio falou, as escolas de governo, elas não têm que ser uma unidade ou atuar em linha, né, num órgão de linha. Ela tem uma ascendência, né? A escola de governo, a capacitação é uma função estratégica, né? E, como tal, o ideal é que ela faça parte, né, do processo decisório, né? Tenha influência no processo decisório sobre políticas de capacitação. E, por último, a questão, o grande desafio também é essa atuação de âmbito federativo, né? Então, bom, era isso essas palavras que eu gostaria de falar. Só uma informação, na Rede Nacional de Escolas de Governo, nós temos 24 instituições de São Paulo, sendo 16 municipais e 8 estaduais. Bom, era isso. Eu parabenizo mais uma vez essa iniciativa. No ofício de convite que a gente recebeu, está escrito que, conforme combinado no 9º encontro de escolas de governo, nós, o CEPAM, promovemos um encontro de escolas municipais no estado de São Paulo. Então, isso é muito satisfatório para a gente. Tomara que todos façam da mesma forma. Estamos à disposição para unir mais os nossos laços, né, e fortalecer a gestão desse nosso país.
Então, muito obrigada, parabéns a vocês. Desejo um evento de muito sucesso e, acima de tudo, sustentabilidade.